Quem me conhece, eu estive aqui um bom tempinho, né? Estive aqui. Meu nome é Nilson, sou da igreja do Parque São José. Né? Tem mais de vez que eu venho aqui, né? Tem um tempinho. O cara me chamou faz um tempo para acontecer uma entrevista também. Agora quase aconteceu, mas Deus é maior, né? Nós estamos aqui para trazer a mensagem. Eu vou falar um pouco aqui, irmãos, uma coisa que tem acontecido muito. Por exemplo, é essencial, saúde. Deus preocupa com a nossa saúde e às vezes nós adoecemos, não é que ninguém vai ficar isento dessa, não falta negligência nossa. E
sétimo dia descansou. E quando Adão e Eva saiu da mão do Criador, tudo era perfeito, nada faltava para a felicidade humana. Mas quando Adão e Eva pecou, a enfermidade entrou em nosso planeta. A enfermidade tem se desenvolvido principalmente por falta de alimentação adequada. Como diz o ditado antigo, somos o que comemos. Se eu me alimento bem, tenho uma boa saúde. Se me alimento mal, não tenho uma boa saúde. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em 3 João, versículo 1 e 2. Deus deseja para nós tudo. Que Deus deseja para nós todos. Vamos abrir nossa Bíblia, 3 João. Terceiro João, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Amém? Amém? Vou aguardar um pouco. A palavra de Deus fala assim: amado, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Acima de tudo, né? Essa carta é para um homem chamado Gaio, para que tenha uma boa saúde. Assim é o desejo bíblico de João para ele e para todos nós. Quando Deus deseja que tenhamos uma boa saúde, é para um propósito específico. Você sabe qual é? Qual é esse propósito específico? A resposta está vamos lá em Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Quando Deus deseja que tenhamos boa saúde, é para um propósito específico. Qual o propósito específico? Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que Deus fala isso? Se nós voltarmos atrás, o sacrifício na Bíblia era de um animal perfeito. Vocês lembram? Era um cordeirinho que tinha que ser perfeito. Hoje Deus quer que apresentando o nosso corpo a Ele como um culto sem defeito ou sem doença, buscando uma boa saúde. Para isso, Deus deu sua palavra em orientação. Agora vejamos como a saúde espiritual está ligada, relacionada à saúde física. Uma pergunta para os irmãos: qual a única forma que Deus tem de comunicar com o ser humano? Por onde ocorre essa comunicação com Deus e a criatura, irmãos? Qual a única forma que Deus tem maneira de comunicar com o ser humano? E por onde ocorre essa comunicação entre Deus e criatura? Através de quem? A resposta é o quê? Apenas através do nosso cérebro, ou seja, através da nossa mente, né? Então, se nós tivermos mal de saúde, por exemplo, eu tenho exemplo agora que eu peguei a gripe, eu não consegui estudar a palavra de Deus de maneira alguma, porque eu estava com febre, resfriado, dor na nuca, o corpo ficou fraco. Como que eu consigo falar com Deus? Então, o diabo, sabendo disso, ele espalhou doença. E quando as pessoas estão doentes, elas não têm uma boa mente. Você imagina você doente, como que você vai conseguir vir para a igreja louvar,
adorar a Deus, como que você vai conseguir escutar a palavra? Né? Quando você não consegue ouvir a voz de Deus, quando você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, a voz de Deus fala com você. Pois é, você está vendo como o diabo é estrategista, então, esse tipo de coisa. Então o diabo em nosso dia espalhou vários estilos de vida, de alimentação, para deixar as pessoas doentes. Você já viu várias pessoas dizendo assim, eu respeito a Bíblia, mas são várias letras e não consigo entender nada. Sabe por quê? Somos uma geração habituada com outras coisas. O diabo vai ditando o estilo de vida para muitas pessoas e nós perdemos o gosto pela leitura e deixamos de ouvir a voz de Deus. Quais são as orientações bíblicas para que eu tenha uma boa saúde e para que a mente seja lúcida e não entorpecida? A pergunta: qual era a alimentação original do homem? A resposta está aí, o irmão pode anotar, porque tem vários versículos para a gente ficar fazendo coisa da Bíblia, não pode estar em Gênesis 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há frutos e que dê semente, servoás para mantimento. O homem foi criado para ser vegetariano. Essa é a consequência. E essa é a consequência do pecado na nossa alimentação. Na verdade, quando Deus criou, Deus deu ervas e frutos. O homem era para se alimentar de ervas e frutos. Mas devido à consequência do pecado, o homem mexeu na alimentação do homem. E quando que passou a carne passou a ser usada como alimento, que Deus permitiu. Foi após o dilúvio. Em Gênesis 9, versículo 3 e 4, Deus deixa assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tem dado como erva e verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue não comerá. Deus deixou o alimento puro e imundo. Tem vários pratos feitos com sangue para acabar com a saúde do ser humano. A permissão divina é que o homem se alimentasse da carne temporariamente. Que orientação Deus nos dá no consumo da carne? Quando Ele permitiu que o homem comer essa carne depois do dilúvio, a resposta em Levítico 11. Toda explicação do verso 47, para fazer diferença, ele fala que para fazer diferença entre o imundo e limpo, entre os animais que pode comer e os animais que não pode comer. Quando Deus mandou Noé colocar os animais na arca, Ele mandou colocar o quê? Quantos pares de animal limpos, irmão? Lembra não? Quantos pares de animal limpos? 7. E os animais do mundo, quantos foram? 1. Olha só, por aí já vê a diferença na orientação divina. Limpo colocou 7 e o mundo colocou 1. Então a orientação de Deus é para se alimentar de animais limpos, não imundos, né? Ele colocou. Mas fala assim, algumas pessoas, mas para os animais passaram a ser limpos depois de luta, não. Porque lá em Gênesis 7:2 está, quando Deus criou o mundo, já havia distinção entre os animais limpos e imundos, né? O homem, os homens antes de dilúvio viviam muito mais anos. Antigamente o ser humano tinha muito mais anos. Eu não tiro nem para antigamente. Se nós voltarmos uns tempos atrás, eu conheço pessoas criadas na roça, né? Vocês podem fazer no talento, só precisar
tinha muito mais saúde. Por quê? Deus é tão bom que deixou a própria natureza indicando para a gente o princípio de saúde. Você já viu as galinhas, os animais, quando o pôr do sol, o sol se põe, o que os animais fazem? Eles vão se recolhem para dormir. As pessoas na roça, antigamente, quando escureceu, logo iam se deitar, não tinha negócio de internet, não tinha televisão no quarto, né? Isso é um perigo para a nossa saúde. Então, elas se recolhiam mais cedo para descansar. Hoje não, com o avanço da tecnologia, são coisas que vêm prejudicando a nossa saúde. Principalmente ficar mexendo no celular à noite, isso prejudica muito a nossa saúde, né? E a partir do consumo da carne, a escala de vida foi caindo, como eu falei, até a escala de vida hoje de 70 a 80 anos, só que Deus esperava que o homem vivesse muito mais. Por quê? Deus esperava que o homem voltasse, o ser humano voltasse à alimentação original, que é em Gênesis 29, que é a alimentação natural, de ervas e frutas. Mas algumas pessoas não conseguem se liberar do vício da carne. Mas isso é individual de cada um com Deus, tá, irmão? Não estou falando que ninguém deve parar de comer carne, isso é individual de cada um com Deus. Porque tem pessoas que acham, não, que não estou falando para não comer carne, isso é individual de cada um com Deus. Mas em outros países, como a geleira, por exemplo, como comer ervas, por exemplo, como que a pessoa vai comer ervas no lugar da geleira lá, né? Então por isso que Deus deixou os animais lá, os pais deixou os animais para escolher os alimentos puros, né? As pessoas estão comendo alimentos as pessoas não estão comendo alimentos saudáveis, mas as pessoas têm comido o quê? Sanduíche e outras coisas mais, lanches. Hoje é mais fácil as pessoas na correria do dia a dia sair para fazer um lanche e comer do que se alimentar uma comida normal, natural. Não estou falando que é proibido comer lanche, mas nós temos que ter uma moderação, e tudo isso é prejudicial, todo excesso faz mal. Principalmente esses lanches que a gente não sabe como é feito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E vocês sabiam que um copo de refrigerante ele altera seu pH? Um copo de refrigerante ele altera seu pH, e para resolver um copinho de 200 ml, tá? E para resolver isso você tem que tomar pelo menos 22 copos de água para recuperar o que o refrigerante causou no seu corpo. Eu adorava assim, eu tomava refrigerante, eu tinha uma caneca, mais ou menos, depois que ela tinha 500 ml. O que eu fazia? Eu tomava aí eu almoçava, botava aquela caneca, né, saboroso, enchia de refrigerante, almoçava, tomava aquela caneca de refrigerante. Quando chegava na janta, o que eu fazia? Outra caneca de refrigerante. Praticamente estava com 5 litros de refrigerante por dia. Mas graças a Deus, para uma glória de Deus, hoje eu não tomo mais refrigerante. Só tomo suco. Mas a gente vai vendo como são coisas que não vai refletir de imediato em nossa vida. Mas vai refletir lá na frente, quando a idade chegar, nosso velhice, o corpo vai estar cansado. Então depois é o resultado de tudo isso. Então é bom a gente evitar essas coisas, né? A pergunta aí fala assim, mas Paulo aconselhou Timóteo o uso de vinho de forma medicinal, era suco sem fermentado, porque algumas pessoas assim, mas Paulo aconselhou o irmão a tomar o vinho. Não, o vinho em português, irmão, a palavra vinho em português significa vinho em português significa vinho com álcool, na palavra em português, por isso que a gente tem que ver o contexto. Mas no hebraico oínos, eu não sei se pronuncia assim, oín ou hinos, que em hebraico, no grego e no hebraico, oínos quer dizer suco puro de uva. Então, isso dependendo do contexto que a gente usa, tá?
Provérbios 21 fala: o vinho é escarnecedor, bebida forte é alvoroçada, e todo aquele que nele erra não é sábio. Então, em 1 Coríntios 10 não fala: portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. Em 1 Coríntios 16, em 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20 fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, e agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, tudo que nós se alimentamos, tudo que nós ingerimos, tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, nós não podemos estar se alimentando de qualquer maneira, comendo qualquer coisa. Tá? A Bíblia diz que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro de cada pessoa salva. Um templo é um lugar sagrado, por isso o corpo merece respeito e cuidado. Quando alguém se converte e recebe o Espírito Santo dentro de si, que convence e dá fé, ajuda a entender a palavra de Deus, agora essa pessoa é dedicada a Deus, não ao pecado. Assim como o tempo era dedicado a serviço de Deus no Antigo Testamento, a vida do crente é dedicada a seguir Jesus. Isso inclui tudo em sua vida, até o seu corpo. Então nós temos que dedicar a Deus. Tá? Em 1 Coríntios 10,16, explica que o corpo do crente é o santuário, é o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado que Deus abençoava com sua presença. O corpo do cristão é sagrado porque Deus está presente com ele. Quem atenta contra o corpo do crente é contra a sua vida, atenta contra Deus. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então tudo que nós viemos fazer em relação à alimentação, o que vamos comer, beber, é algo sagrado, principalmente para o crente. Então nós temos que ter muito cuidado em relação à alimentação. E às vezes, essas doenças que nós está indo mundo afora, muitas coisas são devidas à má alimentação. Não estou falando que ninguém vai ficar exemplo nessa, mas quando você tem uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais pura, uma alimentação natural, você se recupera mais fácil das enfermidades. Mas quando você não tem uma alimentação adequada, não segue as orientações que Deus deixa, aí fica mais complicado você se recuperar de uma enfermidade. Os irmãos, acho que quase todo mundo já foi no médico, né? E quando nós vamos diante do médico, o especialista, e nós estamos doentes, ou você vai constar e pergunta, a primeira coisa que ele pergunta a você fuma, você bebe, pratica alguma atividade física? Você vê que até o próprio médico talvez não tenha nenhum conhecimento bíblico, mas é necessário que você faça as coisas que vai fazer bem, vai ser benéfico ao seu corpo. Então é necessário que nós tenhamos uma alimentação adequada de acordo com a vontade de Deus. E quando você não faz nada disso, o profissional de saúde ele pede que você evite de beber, quem fuma pede para parar de fumar, e pede que você pratique atividade física. Aí você vai falar assim, mas irmão, eu não gosto de fazer atividade física.
Irmão, é necessário que nós praticamos atividade física. Eu vou deixar um conselho para vocês. Primeira coisa, escolha uma coisa que você gosta de fazer. Talvez caminhar, ou qualquer outra modalidade esportiva aí que você gosta de fazer. Esse é o primeiro passo. Primeiro você tem que escolher algo que você gosta de fazer. Se você não tem amor por alguma coisa, procure alguma coisa que vai chamar a sua atenção. A segunda indicação que eu dou, procure um ambiente que te agrade. Porque não adianta você fazer uma atividade física num lugar que você não vai se sentir bem. Eu sou um cristão, se eu chegar num lugar que eu vou fazer uma atividade, estiver rodando uma música de funk lá, vai me agradar? Vai ser benéfico? Não vai. Então procure um ambiente que te agrade. E outra coisa, faça aquilo ali como se fosse um compromisso no seu dia a dia. Isso tudo vai ajudar a se mantermos, ter uma qualidade melhor de vida. Porque se não fizer uma atividade física, uma caminhada, a tendência é só piorar, né? Então procure fazer esse tipo de coisa. E eu tinha uma pesquisa, eu esqueci de trazer para os irmãos aqui, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que o país lá, eu esqueci o nome do local, que foi o seguinte, as pessoas eram só adventistas. Então foi feita uma pesquisa de pessoas que tinham alimentação natural e outros que viviam assim desregadamente. E foi comprovado que aquelas pessoas que seguiam aquelas regras, praticavam atividade física e tinham uma boa alimentação, elas tinham uma saúde bem melhor, a sua mente estava muito bem mais saudável e sua prolongação de vida era bem maior do que aquelas pessoas que não faziam atividade física e não tinham alimentação adequada. Então, se Deus te deixou na Bíblia, deixou alimento puro, para que nós se alimentássemos de alimento puro, deixou os vegetais, sabe? Porque Ele quer o nosso bem. E muitas vezes é porque nós não seguimos o manual que Deus deixou e por isso nós sofremos consequências dessa doença. O ideal é que nós seguimos a orientação divina. Irmão, eu não consigo ser vegetariano. Você não precisa ser vegetariano, mas você precisa ter uma alimentação adequada com os princípios que Deus deixou. Porque isso vai de cada um. Mas às vezes não adianta eu comer, por exemplo, um alimento puro, por exemplo, a carne, mas comer uma carne cheia de gordura, vai adiantar? Não vai adiantar nada. Né? Então, tem que ter regras para poder nós ter uma boa qualidade de vida. Porque a proporção que as coisas estão acontecendo, cada vez mais vai aparecendo mais doenças, irmãos. Doença, mais doença. Os alimentos já não estão mais puros, cheios de remédio, agrotóxico, né? Então, o ideal é que nós seguimos a orientação divina. Porque, eu como isso, eu faço aquilo, até agora não aconteceu nada. Não vai refletir agora não, irmãos. Pode ter certeza. O que você faz agora, não reflete nada agora, vai refletir quando a idade chegar. Porque o corpo já não está mais com aquela força toda, não tem aquele vigor todo. Então, as consequências que nós fizemos lá atrás, lá na frente, vai aumentar aqui agora na velhice, quando a idade chegar. Por isso que é ideal que nós temos que ter uma saúde, ser bem rigoroso em relação à nossa alimentação. E a igreja adventista, ela orienta muito sobre isso aí. Mas como eu não trouxe o vídeo, eu fiz a analogia, eu trouxe os irmãos aqui, os 10 princípios básicos para dar de saúde. Eu
fiz uma adaptação aqui, eu achei interessante, a adaptação dos 10 mandamentos com os 10 princípios de saúde, que é interessante para a gente. Se nós conseguimos colocar em prática, é muito bom. Primeiro fala assim, os 10 princípios de saúde. Não terás outro alimento na tua mesa, além de frutas, verduras, castanhas, cereais integrais e nozes, e poucos alimentos processados de origem animal. Esse é o primeiro princípio básico da alimentação. Então, pegou? O segundo, não consumirás alimento ou substância estimulante como guloseimas, multiprocessada, carnes impuras, álcool, tabaco, cafeína. Terceiro, tomarás luz, não em excesso, mas do sol na medida correta, porque a luz do sol nos ajuda a fixar a vitamina D em nosso organismo. Nós temos que expor a proteção do sol de acordo com o tom da pele, de acordo com o tom da nossa pele, com a temperatura do nosso ambiente. Quarto, lembre-se de descansar antes das 22 horas. Pelo menos dormir 8 horas por noite, porque Deus descansou e nos deu os exemplos que também devemos descansar. É muito difícil dormir às 22 horas, né? Mas hoje no dia, então, você vê como é que as coisas estão mudando, como é que as coisas vêm para prejudicar a nossa saúde. Raramente você escuta pessoas que vai no ensino, né? Eu falei que a pessoa de roça lá no ensino. Então, olha só, Deus deixou o exemplo para descansar. Se tem noite e dia, noite é para descansar. Mas ninguém dorme cedo. Muito difícil, pessoas. Eu e minha esposa fizemos compromisso. Nós tiramos a televisão do quarto. Uma coisa que atrapalha é a televisão no quarto, é celular. Né? Então, isso tudo é prejudicial à nossa saúde. Então, Deus foi para descansar. Lembre-se de descansar antes das 22 horas. Né? Antes das 22. De dormir pelo menos 8 horas por noite, porque Deus descansou e nos deu exemplo também que devemos descansar. Mas tem gente que fica até tarde, então isso tudo vai refletir na nossa saúde. O quinto princípio de saúde: honras o exercício físico diariamente, para que prolongue seus dias e tenha autonomia na terra. Honrar os exercícios físicos, não adianta, tem que fazer, irmão. Então, honre o exercício físico, você tem autonomia. 6. Não matarás a tua sede com refrigerante, com suco com açúcar ou aditivos químicos, mas com água pura, fresca e com boa quantidade. Foi o que o irmão falou, né? Tinha um pé de aceral lá, mas se tiver, geralmente a pessoa vai lá com uma Coca-Cola, né? E assim mesmo, se a pessoa falar, se você pegar hoje e falar uma pessoa assim, eu estou com sede, mas se tiver uma água geladinha, tiver um refrigerante ali, pode fazer uma pesquisa, a maioria vai no refrigerante. Mas em relação à saúde é água boa, fresca e pura, né? Mas a pessoa quer matar a sede, aí a pessoa vai lá, toma um refrigerante para depois tomar água, né? 7. Não adulterarás a quantidade de seus alimentos, nem para menos e nem para mais, mantendo sempre o peso adequado para a sua altura. Tem pessoas que não têm princípio na alimentação. Não alterará a quantidade de alimentos. Se uma certa quantidade de alimento está bom para me alimentar, é aquela quantidade e acabou. Eu não preciso comer excesso, porque aquilo vai me fazer mal e vai prejudicar a minha saúde. Então não posso alterar a quantidade do alimento que eu tenho para me alimentar e vai nutrir meu corpo para que eu tenha uma boa saúde. Tem pessoas que estão com excesso de peso, por quê? Porque ela come demais, ela come
além do essencial que ela tinha que se alimentar. Então ela altera a quantidade da alimentação dela. Quando ela devia comer uma certa quantidade, ela come demais, come desadequado e acaba vendo o excesso de peso, vendo as doenças, porque ela altera. Né? Oitavo, não furtarás o apuro dos teus pulmões. Você dará preferência por estar em locais onde é puro e limpo, que pode ajudar você na correta respiração e ajudar na circulação de todo o sangue, todo o organismo. Então procure ficar em um lugar que tenha puro, natureza, porque isso ajuda a fortalecer o nosso organismo. Hoje nós temos um ambiente de muitas poluições na cidade, então no campo, um lugar puro, é muito mais saudável para a nossa saúde. Né? Oitavo, não dará falso testemunho, assumirá pelo excesso de descontrole para corrigir a rota. Eu falo, não, aqui fala, não darás falso testemunho, mas assumirá pelo excesso de descontrole para corrigir a rota. Às vezes tem pessoa que quer descontrolar até alguma coisa. Como eu falei, se alimenta demais, toma refrigerante demais. Tem uma sobremesa, não pode comer sobremesa. Pode sim, mas comer sobremesa demais. Então ela tem que fazer o quê? Né? Ela fala assim, mas eu não faço isso. Ela tá dando. Você vê que aquela pessoa come o alimento mais do que o essencial e fala que não faz. Eu estou um pouquinho fora de tempo, mas eu não como muito. Mas você vê o que o irmão come, então ela está dando o quê? Falso testemunho. Não dará falso testemunho, mas assumirá pelo excesso de descontrole de corrigir a rota. Às vezes nós estamos com excesso de controle em alguma coisa na nossa vida, no nosso princípio alimentar, que eu tenho que corrigir minha rota. Por aí, eu estou comendo demais, eu tenho que controlar minha alimentação. Então, é voltar e corrigir a rota e pegar o caminho correto para que eu tenha uma alimentação saudável e uma saúde melhor. 10. Não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem seja alimentos. Lembre-se que teu corpo é o templo do Espírito Santo. Nesta vida, nada é melhor do que o Espírito de Deus habitando em nosso coração. Então aqui, não cobiçará o estilo de vida dos outros, nem seja em alimentos. Lembre-se, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nesta vida, nada melhor do que o Espírito de Deus habitando em nosso coração. Porque não cobiçará o estilo de vida dos outros. Porque tem gente que fala assim, fulano come de tudo, está lá, está com excesso, mas está bem, mas eu não posso. Eu não posso cobiçar o estilo de vida dos outros, eu tenho que ter meu estilo de vida, eu tenho que entender que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu estou cobiçando coisas erradas quando eu tenho que estar algo que é melhor para mim, que Deus quer para mim. Aí a pessoa fica arrumando desculpa porque fulano faz assim, faça assim, eu vou fazer também. Você está cobiçando algo errado para a sua vida, você tem que ter um estilo de vida regrado. Né? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que era impossível aqueles antigos escravos lá no Sinai cumprir os 10 princípios morais, sem o amor e a graça de Deus, hoje também é impossível se nós não pararmos para pensar nisso. Da mesma forma, os princípios morais, né? Da mesma forma que era impossível para aqueles antigos escravos lá no Sinai cumprir os princípios morais sem o amor e a graça de Deus, hoje também é impossível para nós se nós não agarrarmos na mão de Deus e confiar em Deus para cumprir os princípios de saúde. Então nós devemos confiar em Deus,
se entregar e acreditar. Porque para Deus tudo é possível, mas sem Deus se torna possível. Então, como é possível? Se hoje nós estamos aqui, porque nós estamos aqui, porque é possível, a graça dela, sim, é possível para nós. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós e que possamos seguir o específico que Deus deixou. Vai mudando aquelas coisas que nós temos dificuldade. Eu sei que é difícil de parar, de imediato, mas devagarzinho vai tirando um pouquinho daqui, vai tirando um pouquinho dali, e assim nós vamos conseguir com a ajuda de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Eu, quando eu parei de comer carne, eu parei, mas não foi de imediato. Eu já não liguei, eu adorava, se tem noção, irmãos, eu adorava o churrasco. Toda sexta-feira eu fazia churrasco lá em casa, eu adorava. Aí, depois eu resolvi parar de comer carne e assim, Deus tocou no meu coração, eu consegui parar de imediato. Aí foi um teste, eu fui na praia lá, cheguei lá, tinha um churrasco, o pessoal me chamou, ali foi um teste, me chamou, tem um churrasco aqui, eu entrei lá e não estou comendo mais carne não. Eu fui lá, comi um pãozinho de alho só e acabou. Mas Deus fortalece a gente. Assim foi um refrigerante, fui tirando aos poucos. Então quando a gente se entrega na mão de Deus e pede para Ele fazer o milagre, Ele faz. Mas isso tem que querer. A gente tem que querer e pedir a Deus para que Ele tire isso da gente. Não adianta eu pedir, não adianta pedir o irmão Caio para orar por mim, se eu não tomo nenhuma atitude daquilo que eu estou querendo melhor para a minha vida. É que nem eu não tenho aqui, mas é que nem um copo cheio d'água. Você pega dois copos desses descartáveis e enche de água. O que está cheio ali, a água é o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Né? O copo está ali. O outro que está encaixado nele são as pessoas que pedem para orar. Enquanto você está orando, está buscando, está clamando, o seu copo está cheio do Espírito Santo. Porque você está sempre clamando a Deus, pedindo orientação, está fazendo. Mas aquela pessoa que só pede o Caio para orar, mas não faz nada, é aquele copo que está embutido ali atrás, aquele copo que está ali embaixo e fica vazio. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem que estar buscando, mas se eu não busco, eu não vou conseguir. Então nós temos que buscar, pedir a Deus orientação.